Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigida à sociedade e em especial aos homens para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Eu estive com um especialista. O Novembro Azul é uma proposta de prevenção ao câncer de próstata. O mês passou e é hora de fazer uma avaliação. Nossa reportagem conversa com o médico urologista, Dr. Evaldo Jenner, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Próstata ainda é um câncer um dos que mais mata no nosso Brasil, doutor. Mas antes de falar do câncer, o que é a próstata e a sua função? A próstata é um órgão situado na base da bexiga que tem como função produzir substâncias para poder manter vivo o espermatozoide. Então, ela está diretamente relacionada com a fertilidade masculina. Agora, com relação ao Novembro Azul, como eu falei no início, é um mês dedicado especialmente à prevenção. Que avaliação o senhor faz de mais um ano o tema ganhar destaque pelo Brasil afora? O Novembro Azul é um mês de conscientização para se realizar a prevenção do câncer de próstata, né? E durante esse mês a gente percebe uma procura das pessoas, dos pacientes, né, dos homens, por atendimento urológico, com o objetivo de se realizar o exame preventivo e dessa forma chegar no diagnóstico na fase inicial da doença. Agora, vamos falar sobre prevenção, né? A próstata, ela tem algum sintoma para a pessoa falar assim, não estou sentindo nada, ou estou sentindo, vou procurar o médico? Como é que pode falar sobre sintomas? O interessante é que na fase inicial da doença, que é a fase mais importante para se dar o diagnóstico, por quê? Porque é nessa fase que os tratamentos propostos alcançam em torno de 90%, 80%, na fase inicial ela não tem sintoma, né? Então, o que leva a muitos homens a pensar de maneira errada de que ele talvez não tenha um câncer de próstata. E com esse pensamento, ele adia, ele protela a procura ao consultório médico. À medida que a doença vai evoluindo, né, que ela vai saindo dos limites da próstata, ela vai crescendo, é que se iniciam os sintomas, né, que é dor a urinar, o homem passa a levantar à noite, tem um jato mais fraco, pode ter sangramento na urina, pode ter aquela sensação de que a bexiga não está esvaziando toda, e alguns sintomas de urgência e até incontinência, que é a perda de urina antes da micção. Agora, com qual a idade ideal para fazer esse exame? A idade depende do perfil do paciente. Então, naqueles homens que têm histórico na família de câncer de próstata, que tem alguém na família que teve câncer de próstata e que é da cor morena, os negros, eles têm que iniciar o exame aos 45 anos de idade. Naqueles homens em que não tem histórico familiar de câncer de próstata ou que não são morenos, né, então não tem fator de risco, esse exame ele pode ser realizado aos 50 anos. E esse exame compreende o quê? A realização do toque retal, né, e a dosagem sanguínea do PSA. Não existe exame para ser feito realizando apenas o toque retal ou apenas a dosagem sanguínea do PSA. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois, né? O exame de rastreamento, o exame para se dar o diagnóstico na fase inicial da doença, compreende nessas duas técnicas, nesses dois métodos, a realização do toque retal e a realização da dosagem sanguínea do PSA. Muitos homens têm receio disso, né? Cria-se até um tabu quando se fala do toque, mas é preciso, né? É necessário, né? Existe uma resistência grande por parte dos homens, né? Principalmente aqueles homens que não têm tanto acesso às informações, eles relutam em realizar o exame local, mas o que a gente tem percebido através de campanhas como essa do Novembro Azul é que os homens, né, as pessoas têm comparecido mais aos consultórios, aos atendimentos, para poder se realizar o exame preventivo. Vamos lá. Aí detectou um câncer de próstata. Qual o procedimento? Bom, depois que se detecta, né, então, essa forma de exame, que é o toque retal e o PSA, você vai suspeitar da doença. Você vai confirmar com a realização da biópsia da próstata. Então, confirmando a doença, você vai definir qual o grau de agressividade dessa doença.
se é uma doença de baixo risco, se é um risco intermediário ou se é uma doença de alto risco para a evolução fatal. Então, baseado nessa estratificação, né, nesse modelo, é que se define o tratamento. Então, dentro dos tratamentos que a gente tem, nós podemos fazer a vigilância ativa, né? Quando a gente sabe que é uma doença muito indolente, muito pouco agressiva, nós podemos acompanhar esse paciente, né? Ao longo dos anos, sabendo que a doença não vai evoluir de maneira agressiva. As outras opções de tratamento seriam a cirurgia, a prostatectomia radical, né, que pode ser feita por via aberta, né, através de um corte que é realizado abaixo ali do umbigo. A mesma técnica você pode fazer através da laparoscopia, né, utilizando pinças, né, que o pessoal tem costume de falar que é a cirurgia por laser, né, que já tem sido feita em Montes Claros. E a última modalidade, que é uma modalidade que nós não temos acesso aqui na região, é a cirurgia laparoscópica assistida com robô, que é uma técnica que está chegando ao Brasil, né? Aliás, já chegou no Brasil há alguns anos, mas que está disponível apenas nos grandes centros. Além disso aí, nós temos o tratamento com a hormonoterapia, a radioterapia, né? E a quimioterapia. Por que ainda morrem muita gente com câncer de próstata no Brasil? Morre porque uma grande parte da população reluta em realizar o exame preventivo. Então, no momento que ele procura o atendimento urológico, a doença já está numa fase avançada, em que as opções de tratamento não são tão boas, não são tão grandes, né? Então, por isso é que se morre em função do câncer de próstata. Então, a mensagem que o senhor deixa é que os homens não deixem essa questão se adiantar muito. É melhor fazer essa prevenção quanto antes. Exatamente. A orientação que a gente tem passado pelas palestras, pelas entrevistas, é que os homens compareçam aos consultórios para se realizar o exame preventivo, com o objetivo de se dar o diagnóstico na fase inicial da doença e se iniciando o tratamento, que a gente consiga, sim, um tratamento mais efetivo contra a doença. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pelas suas importantes explicações, e fica aí o nosso recado, a nossa mensagem a você de casa.